próximo teorema diz o seguinte, ó. Então, seja π um plano e R uma reta fora do plano π, tá? Então, que não está contida no plano π. Então, a reta R e o plano π vão ser paralelos se e somente se existir uma reta S contida no plano π, tá? Uma reta S aqui, contida no plano π, que é paralela à reta R, tá bom? Então vamos lá. Bom, é um C e somente C aqui, né? Então, para fazer a demonstração, a gente tem dois lados, né? Primeiro a ida, depois a volta. Então, primeiro a ida, eu vou supor o que, por hipótese, o que ele tem antes do C e somente C. Então, a hipótese é que R e π são paralelos, né? Então, suponha R paralelo ao plano π, tá? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que existe uma reta S contida no plano π que é paralela à reta R, tá bom? Bom, seja P, então eu vou tomar um ponto aqui, um ponto qualquer do plano π, tá? E aí eu vou construir essa reta S, tá? Então, seja P pertencente a π qualquer. Então é um ponto qualquer, tá? Não estou preocupado onde esse ponto tem que estar. Só no plano π. Beleza? Bom, temos uma reta e um ponto. Então por essa reta e o ponto existe um único plano, tá? Considere π' como sendo o plano formado pela reta R e pelo ponto P. Tá? Então, ou seja, ele vai ser esse plano aqui, ó. Tá? Então vai ser esse plano aqui, ó. Esse plano aqui então é o π'. Ok? Então temos esses dois planos, certo? Note que os planos são diferentes. Por que os planos são distintos, né? Por quê? Porque eu tenho a reta R que está contida no plano π' e não está contida no plano π, tá? Já que a reta R está contida em π' e a reta R não está contida em π. Okay? Então tem pontos que estão em π' e não estão em π. Tá joia? Muito bem. Bom, o que mais que eu posso afirmar então? Os planos, o que eu posso dizer dos planos, né? Lembrando lá da interseção entre dois planos. Ou os planos são paralelos, né? Não tem interseção, tá? No caso aqui tem interseção porque eu tenho um ponto P, pertence tanto ao plano π' quanto ao plano π. E aí a gente viu por um axioma que se os dois planos têm um ponto em comum, ele vai ter mais do que um ponto, tá? E aí, consequentemente, por um teorema que a gente viu, que se ele tiver um ponto, ele tem uma reta, né? Então, as possíveis interseções entre dois planos, ou eles são coincidentes, ou eles são paralelos, ou eles são secantes. E aí, no caso, a interseção é uma reta, tá? Muito bem. Então, como π e π' são secantes, né? Já que P pertence a π inter π', tá? Seja, temos, então temos que S é a interseção
né? Então, na verdade, a interseção é uma reta. Então, π inter π' é uma reta, que eu vou chamar de S. Tá? Então, a interseção é uma reta que eu chamei essa reta de S. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente observa, né? Note que R inter S é vazio. Por que é vazio? Pois a reta R, a reta S está inteiramente contida, porque a reta S é a interseção, não é? Então a reta S está contida no plano π. E a reta R não intersecciona o plano π. Então não tem como a reta interseccionar a reta R interseccionar a reta S, porque se ela tivesse um ponto em comum ali com a reta S, como S está contida em π, teria um ponto em comum com o π, o que não acontece. Tá? Então não pode ter interseção entre a reta R e a reta S. Bom, isso prova que as duas retas são paralelas? Ainda não. Por quê? Porque duas retas reversas também têm interseção vazia. O que eu preciso mostrar? Eu preciso verificar que as duas retas são coplanares, estão no mesmo plano. Aí sim. Bom, mas estão no mesmo plano. Por quê? Porque a reta R está no plano π' e a reta S está no plano π'. Então, como R e S estão contidas no plano π', segue que R e S são coplanares e, portanto, né, são coplanares. Aí, usando então essa informação mais essa informação, portanto, R S é paralelo a R. Bom, essa reta é única? Não, é única se eu tomo o ponto P, né? Então, para cada ponto P que eu tomo, vai existir uma reta S, tá? Então, não é única. Isso a gente pode observar aqui. Muito bem, então essa é a ida. Então, vamos para a volta agora. Então, vamos lá. Para a volta, o que vai acontecer? Então, o que tem depois do C somente C vai ser a nossa hipótese. Então, supõe que existe S. Então, existe a reta S contida em π e S paralela à reta R. Tá? Então, isso que eu vou supor. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que R é paralelo a π. Então, supõe por absurdo que R não é paralelo. Então, R não é paralelo a π. Ou seja, como a reta R, veja só, a reta R não está contida no plano π, né? R é uma reta fora do plano π, então ela não pode estar contida. Se ela não é paralela, então ela vai ser secante, ela vai ter um ponto de interseção. Ou seja, R inter π é igual a um ponto P. Tá bom? Então seja P esse ponto de interseção. Tá, vamos lá, vamos chegar num absurdo. Então o que acontece? Eu tenho então duas retas que são paralelas, né? Agora eu vou considerar o plano, né, π' formado pelas duas retas, R e S. Né? Então seja π' o formado por R e S. Já que são duas retas paralelas, a gente viu pelo teorema 1.8 que existe um único plano que os contém, que a gente chamou de π'. Tá. Então, muito bem. Temos aqui R interseccionada com o plano π e temos então esse outro plano π'. Então, qual que vai ser a interseção entre os dois planos? Né? Então, logo, π interseccionado com π' é igual a quanto? Bom, eles têm interseção primeiro?
Bom, a reta S é uma reta que está lá no plano π e é uma reta que está no plano π', certo? E os dois planos não são coincidentes. Por que não são coincidentes? Porque o plano π contém a reta R, o π' contém a reta R todinha. E o plano π não contém apenas um ponto da reta, tá? Então eles não são coincidentes. Então, se eles não são coincidentes e não são paralelos, né, porque tem uma reta em comum, então a interseção é a reta, tá? Então essa aqui é a justificativa, tá? Muito bem. Então a interseção é a reta S. Bom, então se a interseção é a reta S, o que vai acontecer com o ponto P? O ponto P é a interseção entre a reta R e o plano π, certo? Só que a interseção entre a reta R e o plano π, concorda que ela vai estar inteiramente contida no π'? Por quê? Porque isso aqui está dentro da reta R, e a reta R está inteiramente contida no plano π, tá? Além disso, o ponto P, ele pertence à reta R, tá? Que está contida no plano π', tá? Assim, o que vai acontecer? Então, se eu tenho esse ponto que está nessa reta, que está contida no π', então esse ponto vai pertencer à interseção, porque o ponto P pertence a π e pertence a π'. Então assim, P pertence a π e pertence a π'. Só que essa interseção não é reta S? É. Bom, mas o ponto P está na reta R. O ponto P está na reta R. E agora a gente acabou de verificar que o ponto P está na reta S. Então, portanto não, vamos logo. O ponto P pertence a R e pertence a S. Então, pertence à interseção. Ué, mas a reta S não era paralela à reta R? Então, absurdo. Tá? Então, portanto... Então, como a reta R é a reta S, então como a gente chegou num absurdo aqui, esse absurdo surgiu de onde? De supor que a reta R não era paralela ao plano π. Tá? Então, concluímos que a reta R tem que ser paralela ao plano π. Tá? Agora, o próximo resultado, pessoal, vai ser um critério para verificar o paralelismo entre retas no espaço. Tá? Então a gente viu que, dado uma reta e dado um ponto fora dela, existe uma única reta paralela a ela passando por aquele ponto. Então uma extensão, né? Isso valia lá na geometria euclidiana, né? Com o axioma lá de Euclides, das paralelas. Tá? E aqui continua valendo. Então não importa se é no plano ou no espaço, continua valendo. Existe uma única reta que passa por um ponto, uma única reta paralela à reta dada passando por um ponto fora dela. Tá? Vimos então essa condição, né? Então, para verificar se uma reta é paralela a um plano, é só verificar se tem uma reta no plano que é paralela à reta R, tá? E aí vamos ver agora a questão de para saber uma condição para saber quando duas retas são paralelas.